Queridos irmãos, que a paz de Deus seja com todos. Em uns breves minutos, estaremos assim fazendo uma reflexão sobre o nosso papel aqui na Terra. Por que estamos encarnados? Qual o motivo da nossa encarnação? Sobre a luz da nossa maravilhosa doutrina, nos esclarece que nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Dentro desses princípios da encarnação, desencarnação, crescendo sempre, há um objetivo da gente estar aqui, é de nos tornarmos melhores, conhecedores de nós mesmos. Passamos assim momentos, às vezes, alheios ao nosso papel, ao nosso dever, que é buscar o nosso autoconhecimento, saber quem somos nós. Os Espíritos nos recomendam que sejamos atentos a tudo o que fazemos, pensamentos, palavras, atos, porque nos definem. Somos o que fizermos de nós. Temos todo o necessário nas circunstâncias do mundo para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E a herança verdadeira que temos é de nós para conosco mesmo. Nós somos o resultado do que fomos e estamos buscando, assim, a nossa perfeição moral. A Terra, com todos os seus óbices, com todas as dificuldades que se nos apresentam, é um mundo didático aonde nós sairemos melhorados. Nós alcançaremos a libertação, e é importante considerar que nós alcançaremos a libertação de nós mesmos, porque somos nós que somos algozes de nós mesmos, porque tudo aquilo que a gente faz neste mundo, com as coisas e com as pessoas, tem uma relação íntima, não nossa com a pessoa que sofre as nossas influências, boas ou más, mas entre nós e Deus, que sabe, que nos conhece. Então vejamos que na evolução espiritual, há muitos de nós que passamos por momentos de correção, de corrigir. A gente não acerta sempre. Aquilo que a gente faz errado, temos oportunidades de refazer. Imagino eu, no meu caso em particular, que busco no Espiritismo um norte, uma direção. O que seria de mim se tirasse o Espiritismo de mim? Sobraria o quê? Sobraria muita dúvida, sobraria, assim, às vezes, medo, angústias. Parece que a vida fica, assim, muito materialista, e o Espiritismo traz para nós essa condição da gente raciocinar a longo prazo, da gente buscar antes dessa existência, da gente saber que após esta temos outras e que a gente não morre nunca. A gente não nos tornaremos um nada inexistencial. Estaremos sempre buscando melhorias. E o mais importante, aliás, o muito importante é o conhecimento de si mesmo.
eu busco conhecer a mim. Porque na Terra ninguém ainda se doutorou, se diplomou nessa arte de entender a si mesmo. Nós ficamos, às vezes, assim, tendo até que comparar, segundo a orientação de Jesus, e o Espiritismo também nos esclarece, dizendo o seguinte: o que a gente for fazer é importante colocar no lugar do outro, se o outro estivesse fazendo com a gente o que a gente está querendo fazer com o outro. Se for algo assim bom, então a gente pode até executar o nosso plano, porque a bondade ela é bondade em qualquer lugar. Agora, quando não nos conhecemos, a gente fica imaginando o que é a bondade. Porque na bondade que fazemos, nós podemos colocar mais bondade ainda. Deveremos ser nós mesmos diante daquilo que estamos fazendo e buscar o melhor de nós para estarmos assim nos atualizando. Porque aqui, nessa existência, nós temos aqui um curso de vida com aulas presenciais. Nós estamos diante de cada fato que fazemos, podemos analisar, podemos assim nos desculpar, podemos buscar melhor ainda, fazer aquilo que já sabemos fazer de uma maneira melhorada. Então, dentro de nós existe, parece assim que duas forças, né? Uma força que veio da brutalidade, do nosso primitivismo, e uma outra força que vai ganhar. Cada dia ganha mais relevância. É essa força de ascensão espiritual. A gente deixar de lado aquilo que não serve para nós e nem para ninguém. Renunciar a coisas que é um passatempo ou uma perda de tempo. E às vezes até algo que venha nos exigir uma correção logo mais. A vida nos mostra um caminho a seguir. Todos nós sabemos a força do bem. O mal existe e fica aí, parece que nos provocando um entendimento para conosco mesmo. Serve para a gente analisar as nossas ações, mas também as nossas reações diante dessas informações que nos chegam. Às vezes dentro de nós existe assim uma vontade de crescimento, uma vontade de sermos bons, de sermos leves, de sermos uma espécie assim de solução para problemas nossos e problemas alheios. Mas qualquer coisinha limita, qualquer coisinha dificulta, e a gente acaba muitas das vezes ouvindo a sugestão do cansaço, da dificuldade, e às vezes a gente desiste. E quando desiste, aí a gente não consegue mesmo. Mas enquanto houver assim um pouquinho de persistência, de esperança, é possível. Essa força que existe em nós, às vezes, nos transfigura como feras. Uma fera, um felino, por exemplo, ele não sabe da ferocidade que existe nele. Agora, nós sabemos, quando estamos assim, ultrapassando a linha do aceitável. E nós podemos nos corrigir, nos conter diante disso. A gente vem de um primitivismo, mas nós estamos assim cada dia melhorando. O amor, ele é inato, a gente não consegue o amor porque, tipo assim, alguém deu amor para nós. Alguém nos ensinou o amor. Não, o amor já vem com a gente. É inato do ser. Tudo aquilo que precisamos é colocar em prática, é desenvolver, sublimar o amor que já existe em nós. Há tantas coisas que nos aguardam que a gente às vezes fica até imaginando que seria muito bom para ser verdade. Nós estamos ainda buscando acessar esse mundo de possibilidades e de viabilidades. Mas é preciso que façamos uma higiene mental.
Não só cuidar do nosso corpo, cuidar também do nosso pensamento. Senão a gente fica iguais os animais aí. O gambá, por exemplo, não sabe ainda né? E para ele está tudo bem. Mas ele carrega com ele assim um punhado de coisas que parece que a gente prefere a ausência dele. Então precisamos também buscar assim na nossa mente fazer assim uma asepsia, uma limpeza na nossa mente, para a gente ficar com as coisas boas. Precisamos assim fazer opção pelo bem, pelo melhor da vida. E agora sim, né? Se Deus colocou o outro diante de nós, no nosso caminho, se ninguém ainda quis se diplomou em bondade, em perfeição, então a gente estamos junto dos nossos iguais. Parece que a gente fica imaginando assim, nós e os outros, eu e os outros. Não é eu e os outros, é nós. Porque aquele que está errando, que estamos vendo o erro, e a gente pode até analisar se esse erro está nos provocando tanto desconforto, é porque a gente no lugar dele talvez vacilaria também. Talvez faríamos igual ou pior. Hoje ele está passando e nós estamos vendo. E a nossa reação nos diz se já estamos curados daquilo. Às vezes até está nos mostrando aquilo que precisamos assim nos dedicar para eliminar de nós. E nada é eliminado assim como num passe de mágica. Às vezes a gente determina que vamos fazer o bem e nos surpreendemos fazendo o mal. Lembra do apóstolo Paulo que ele falava, olha, aquilo que eu quero fazer que é o bem, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Existem duas forças dentro de mim, uma de sublimidade e uma outra força, parece que inferior, primitiva, que me fortalece. Eu sou um escravo da carne, todos nós somos. Então não é uma questão assim de um erro de nós nos perdoarmos. O erro está em a gente não buscar assim, cada vez menos termos a necessidade de ficar buscando o perdão, né? De estar nos perdoando. Nós vamos acertar, vamos fazer certo. Não tem problema nenhum em a gente errar. Todos nós já erramos e vamos continuar errando. Mas esse erro, ele tem que estar sendo assim trabalhado para não cometermos mais. Santo Agostinho fala que todos os dias nós cometemos o que cometemos, mas à noite, na hora de dormir, vamos passar o nosso dia em revista para ver se a gente tem alguma coisa a corrigir, se alguém não tem assim nada a reclamar do nosso comportamento, das nossas atitudes. Então o bruto, aquele lá primitivo, ele faz coisas horríveis e dorme tranquilo. A sua consciência ainda não te cobra, porque não alcançou ainda essa sublimidade, esse estágio que nós já vivemos. Hoje, se a gente agir de uma maneira assim fria com alguém, logo mais a gente vai estar avaliando. Eu não fui legal, não fui elegante, eu não fui grande, eu me precipitei, eu passei assim uma impressão ruim da minha pessoa, porque as nossas palavras, os nossos gestos, como já dito, nos representam. E que papel eu passei? Qual foi a representação minha naquele momento? O que eu acrescentei ali de solução? Qual foi assim o meu espírito de compreensão para não guardar mágoas? Qual foi aquela ideia minha assim de humilhar o meu orgulho e não humilhar o outro? Porque quando humilhamos alguém, a gente está alimentando, na verdade, é o nosso orgulho, a nossa vontade de superioridade. Eu falo vontade porque humilhar alguém nunca foi assim algo de superioridade. É as nossas covardias, as nossas fraquezas que nos fazem assim que as pessoas nos vejam grande. Mas na verdade a gente sabe o nosso tamanho, a nossa proporção. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2,
E no último item, fala de uma realeza terrestre. Uma soberana que pensava que ao desencarnar seria recebida também no mundo espiritual como rainha. É a história de uma rainha o título. Mas lá ela surpreendeu. Surpreendeu até antes, porque a coroa dela não foi com ela nem até ao seu sepultamento, ao sepultamento do seu corpo. E ela pensou em entrar lá como soberana e foi surpreendida em ver pessoas humildes. Imagina o jardineiro, essas pessoas que nem são vistas, são invisíveis, em situação muito superior a ela, soberana aqui na Terra, e do outro lado o espírito que sofre. Um espírito que, pelo menos no caso da história de uma rainha, ela se percebeu e agora estava mais fácil para ela trabalhar. Há tantos de nós que desencarnamos e no mundo espiritual nem sabemos da nossa realidade. Não sabemos que estamos já no mundo espiritual sem o corpo físico. E às vezes ficando buscando ainda no mundo espiritual as necessidades físicas, necessidade assim da matéria, apegos até no mundo espiritual. Ao caso de está na literatura espírita, desculpa eu não saber aqui, não lembrar aqui agora no momento onde se encontra, de um fazendeiro que desencarnou, mas continuou tomando conta da sua fazenda. Fora preciso então que alguém fosse lá para comprar as terras dele, para ele desistir de lá, para sair de lá, porque não saía. E são grandes as histórias que a gente ouve assim, falando de lugares mal assombrados, né? De espíritos que estão ali continuando a sua vida material. E às vezes transmitindo, transferindo assim para as pessoas o seu estado espiritual, adoecendo. Tem gente que fica doente aí por influência espiritual, sente mal, etc. Está passando assim, ele está sentindo o que o espírito está sentindo. E às vezes a gente confunde, às vezes não, é quase que sempre, né? A gente confunde pensando que é uma dor nossa e que é uma dor material, e não é. Às vezes pode ser uma influência espiritual. É por isso que nós precisamos assim estar sempre nos avaliando, sabendo que hoje nós estamos encarnados a caminho da desencarnação. A gente não vai ficar aqui para sempre. A gente vai analisando pela cronologia, pela média da idade, né, da humanidade no momento, que vai se aumentando, né? Antigamente parece que 40 anos a pessoa era um velho. Hoje, 60 anos a pessoa está nova, 70 anos a pessoa está lúcida, está fazendo negócio, está cuidando de si. Pessoas com 80 anos estão aí trabalhando, fazendo tantas coisas, 90. Então a gente está vendo que a gente está ganhando tempo para a gente ganhar qualidade, para a gente ver e para a gente rever. Mas nós estamos a caminho de voltar para o mundo espiritual, desde que nascemos. Começa então o processo já assim da nossa vida física. Temos um tempo para passar por aqui e precisamos aproveitar, né? Precisamos tirar o máximo de proveito, porque sabemos que aqui não vai ser a nossa morada para sempre. Nós iremos levar alguma coisa. E que coisa iremos levar? O que de bom nós estamos fazendo para nos avaliar, para nos sustentar, para nos garantir além desta vida? Porque sabemos que todo mundo que está encarnado vai desencarnar. A gente já viu tantas pessoas aí desencarnadas e tão materialista que até no último momento assim, ele está querendo levar vantagens materiais, sabendo que não vai utilizar essas coisas. A gente vê aí pessoas que já estão assim, em posse do necessário e muitas vezes muito acima do necessário. A gente sempre usa uma expressão, né? Precisaria de 10 existências para gastar o que ele já tem nessa aqui, o que ele juntou nessa existência, e a pessoa está querendo juntar mais ainda. Não, parece que viciou em juntar coisas que não vai usar. Imagina a pessoa possuir 5 carros, ele só vai usar um carro. Não tem como ele estar em 5 carros.
E esses outros estão fazendo falta para alguém. São recursos que precisam ser movimentados, porque nós temos hoje uma minoria de pessoas que tem 2, 3, 4 alimentação por dia, que tem casa própria, que vive uma vida assim bastante razoável, mas isso aí está é um pequeno percentual da humanidade terrestre. A maioria esmagadora estão passando por momentos terríveis, por fome, por desabrigados e por incertezas e por medo, né? Estão assim esperando mesmo que alguma coisa de boa aconteça. Aquelas pessoas, tem muitos, essa pequena minoria, é claro, né, gente? Toda regra tem as suas exceções, mas eles só ficam pensando em administrar os seus bens para que eles tenham cada vez mais, para não perder. Parece que uma sede de dominar o outro, de dominar um bairro, de dominar uma cidade, um estado, um país, um mundo. Parece que a ideia de alguns é fazer com que a ideia deles seja predominante no mundo inteiro. Então, isso aí nós precisamos de rever é o seguinte: precisamos cuidar da saúde da humanidade do mundo inteiro. Sabemos que a enfermidade muitas das vezes procede da mente mal direcionada. Às vezes nos sintonizamos tantos em angústias e medo que a nossa vida passa a ser pura angústia e puro medo. Insegurança. Enfermidades que não precisava estar aí atuando, mas atraímos pelo nosso pensamento errado. Quando estamos odiando a nós mesmos, porque estamos mostrando um padrão que aceitamos. É uma espécie de fé negativa. Quando você começa assim a desejar mal para os outros, você está pautando a sua vida em uma fé também, uma fé negativa, e vai atrair. Nós estamos num mundo de atração. A atração é uma lei que governa o universo inteiro. No que sintonizarmos, precisamos tomar muito cuidado com isso, de ver aí como é que está a nossa sintonia. No que sintonizarmos, nós estamos nos direcionando para lá. Veja o que queres. Precisamos ver o que nós estamos querendo, se o que estamos querendo vai servir de adiantamento para nós e para os outros. É fazendo que as coisas acontecem. Santo Agostinho ainda diz, fala, olha, se você quer ser amado, então ame, porque é amando que se é amado. Se você quer perdão das suas ofensas, dos seus equívocos, então perdoe, porque é perdoando que se é perdoado. A gente faz primeiro e a natureza responde. Não tem como você colher uma lavoura sem plantar. Primeiro você planta, depois você cultiva e depois vem a abundância. Depois vem a colheita. É preciso estar assim muito atento que nós estamos nessa terra, nesse mundo, e esse mundo é maravilhoso, nós estamos aqui para fazer. Nós somos herdeiros de nós mesmos. A gente precisa, não podemos nunca perder isso aí de vista, que nós iremos alcançar o nosso aperfeiçoamento. O conhecimento é algo de que nós precisamos, o conhecimento de nós próprios. Todos somos alunos. Chegaremos um dia numa condição melhor, mas depende do nosso esforço hoje. Então precisamos ver o outro assim, como oportunidades que Deus nos deu. É muito melhor, gente, a gente poder ajudar do que ter a necessidade de ser ajudado. É muito melhor a gente aprender a pensar bem das outras pessoas, compreender por que aquela pessoa fez, por que aquela pessoa continua fazendo, até quando ela vai fazer. Tudo isso aí é algo que não está nas nossas mãos, mas podemos arrastá-los pelos exemplos, pela maneira que nos postamos, pela paciência que temos de suportar as pessoas com seus defeitos, com seus vícios, e buscar compreendê-las, porque quem não busca esse entendimento não dá conta de servir, você dá conta de condenar, mas não dá conta de ajudar, e precisamos ajudar, precisamos ser aquele enviado de Deus que chegou para ajudar, para aliviar, para servir. Porque amanhã nós estaremos assim no mundo espiritual, a caminho da encarnação de novo.
Já imaginou a gente no mundo espiritual, sabemos que vamos encarnar, e agora? Com quem? E aonde? Será qual vai ser assim a nossa luta na nova existência? Então nós progredimos no mundo espiritual, progredimos aqui, a gente está sempre progredindo, o espírito está progredindo sempre. A vida é para a frente e para o alto. O que nos acontece hoje é passageiro, amanhã vai passar. Só precisamos acreditar que algo melhor vem. Porque assim nós iremos atrair essas coisas. Precisamos estar sintonizados em saúde, sintonizado em harmonia. Nós precisamos estar assim. Tem tanta gente tomando partido e guardando ódio. Hoje a gente vê a política dividindo familiares, né? Porque um torce para o lado A, outro torce para o lado B. E às vezes a pessoa até evita amigos porque é do lado contrário. Não existe lado contrário, só existe um lado, para frente e para o alto. Na área da saúde, só existe a saúde perfeita, vamos atrás dela. E é o que está acontecendo no momento, é passageiro. Mas eu tenho ente querido que desencarnou, então veio aqui, viveu e voltou. E vai voltar de novo numa outra oportunidade. Ele é herdeiro dele. Não precisamos, assim, ficar preocupados se a pessoa estará bem ou estará mal. Ela estará do jeito que ela tem que estar mesmo. Não adianta a gente querer pegar uma pessoa, curá-la e botar ao lado de Jesus para não errar nunca, sem ela fazer nenhum esforço. A autocura, né? Somos nós que buscamos essa autocura. A gente vê assim, um desespero, né, no mundo inteiro, principalmente com essa pandemia, porque estão desencarnando muita gente. Tem gente desencarnando desde o início do mundo. A gente até tem aí uma vontade de longevidade. Tem muita gente que fala, não, eu não quero uma vida longa para ter uma vida longa. Eu quero uma vida longa com qualidade de vida. Eu não quero uma vida longa numa cama, uma vida longa numa cadeira, uma vida longa aí, dependente de tudo. Eu quero uma vida longa, mas assim, dono de mim, com lucidez, certo? Para me curtir parentes, netos, bisnetos, tetranetos, e vai indo por aí. Agora, e desencarnar? A gente vai continuar sendo a mesma pessoa que nós somos aqui, com os nossos anseios, com as nossas dúvidas, com os nossos medos. Mas a gente vai trabalhando isso ao ponto da gente olhar para nós mesmos e falar assim, isso que você está desesperado é coisa à toa, isso passa. E já passamos por tantas coisas que passaram, que fazem parte do nosso passado, que a gente às vezes até ri. A gente lembra e fala, gente do céu, era coisa tão simples. Então, tudo que nos acontece, como aprender o alfabeto, né, que era uma coisa muito difícil, e hoje para nós, a gente usa isso aí, escreve tudo, lê, está tudo normal, não é problema mais, a solução foi parte de um aprendizado que nos enriqueceu para o futuro. Então, tudo que está acontecendo, que às vezes a gente não entende o porquê daquilo, né? Como uma matéria. A pessoa vai fazer medicina, por que ele tem que saber regra de 3? Faz parte do aprendizado. Só lá na frente ele vai saber disso. Mas, por enquanto, agora é só um estorvo, é uma dificuldade. Eu tenho que ir, tenho que aprender, noite sem dormir, tanta coisa. E o Emmanuel fala assim do ir além, né? A gente fazer as nossas obrigações, que são essas coisas para a nossa sobrevivência, né? O ganha-pão. Nós temos 8 horas que nós temos que trabalhar, garantido aí pelas leis, para o nosso sustento. E o que vamos fazer do restante dessas horas? Ficar sentado num sofá, olhando aí televisão? Não, tudo bem. E de preferência que seja um sofá confortável e que seja uma televisão também muito boa para a gente ter prazer. Mas é preciso a gente assim levantar e ir aonde a dor está atuando. Nós podemos fazer alguma coisa por outras pessoas e precisamos, faz parte do nosso dever aqui na Terra, nos tornarmos melhores. Como nós vamos nos tornarmos melhores só porque estamos bem empregados, estamos bem na fita? Será se isso é só isso que nós queremos? Já é bom a gente cuidar da nossa obrigação e manter a nossa família dignamente. Mas a gente pode fazer melhor, a gente pode fazer mais. Segundo Emmanuel, ir além. E esse ir além é você
perder o amor aí do sofá e ir, né? E ir à luta, ir aonde a dor está atuando, porque aquelas pessoas oraram e Deus está te mandando levantar. Peraí, depois você vê essa coisa, mas vai lá. E quando a gente vai, a pessoa ainda sente assim que foi Deus que mandou. E na verdade sim, porque já está escrito nessas nossas leis divinas que devemos assim muito ao outro, a ajuda é mútua. Nós estamos juntos, juntos permaneceremos em pé, separados cairemos. Meus irmãos, fica aqui para as nossas meditações que seremos herdeiros de nós mesmos. Estaremos amanhã garantido pelo bem que fizemos. E as recordações, as lembranças das nossas atuações pelo bem bem feito, por tudo aquilo de nós, por tudo aquilo de melhor que temos em nós, que colocamos na bondade que fizemos, talvez será a nossa única companhia no futuro. E o que irá nos garantir harmonia e tranquilidade e que irá nos fazer assim cada dia mais um servidor dedicado, um apóstolo, alguém a ser lembrado, como é lembrado Bezerra de Menezes, como é lembrado Eurípides de Barçanufo, que nas horas difíceis a gente invoca a sua ação, a sua presença. Eu saúdo a todos com a paz de Deus e qualquer dia a gente encontra presencial. Mas até lá, que Deus guarde a todos na palma da sua mão. Fiquem com Deus. Muito obrigado.